interessante porque você aprende sem cair na pressão. Se você tem pressão, você nunca aprende. Só depende de ter esperança. Eu sempre cresci falando que um dia eu ia conseguir ser um jogador bom. E agora que eu sou bom, eu já aprendi. Não cair na pressão e continuar jogando. Fala o que a tia falava pra você. O que a tia falava pra você? Pra mim nunca desistir, ter esperança, porque eu ia conseguir. De alguma hora. Porque desistindo você não consegue nada. Vem pra mim.